mais um vídeo e dessa vez, galera, voltamos aí com um comentário de Doom Patrol. Sim, eu tô atrasado com o comentário de Doom Patrol, mas é aquela coisa, às vezes acontece, né? Então, tipo assim, a gente tem aí mais um episódio super interessante, onde nós vemos o Clifford pisando na lua, ou em alguma coisa que parecesse a lua, né? Podemos colocar nesse ponto. Então, se você não assistiu o episódio, aqui vai ter spoiler, tem que avisar logo de começo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, dá aquela moral aí pro canal, pô. Deixa o like aí, compartilha com um amigo que também gosta de Doom Patrol, que acha a série estranha, que nem eu. Então comenta aí, dá aquele moral aí, manda pro amigo. E agora, bora para o vídeo. Cara, a gente tem aí um episódio bem interessante, com as consequências do que aconteceu com a Baby Doll, né? A gente viu que a Dorothy acabou fazendo um desejo pro fazedor de vela, falando que gostaria que aquela criança bela, formosa, morresse. Então, basicamente foi isso que o fazedor de vela fez. Porém, eu não imaginava que ele tivesse a capacidade de entrar no underground, cara. Sério, aquilo ali pra mim foi um balago-dago do doido, sério mesmo. Mas a gente tem aí as consequências, né? O Clifford acabou achando a Dorothy, na verdade a Dorothy não, acabou achando a Jane caída, e ele levou ela e ela tava com a cara cheia de cera, deixando claro que ela foi atacada pelo fazedor de vela. Isso fez com que o chefe ficasse meio assim: o negócio aconteceu ferrenho, vamos achar a Dorothy. Então eles vão buscando a Dorothy. Porém, no episódio acaba chegando um grupo meio distinto, né? Que no caso, nos quadrinhos, esse grupo ele se chamava Challengers of the Unlock, que no caso, assim, vamos colocar numa tradução, desafiadores do desconhecido. Era um grupo que teve alguns membros ali meio que conhecidos pela Patrulha do Destino, que eles acabavam explorando as coisas desconhecidas no espaço, aquela coisa toda. Então assim, é uma temática interessante. Ali eles foram apenas superficialmente falando sobre esse grupo. Eu achei interessante a referência em si, mas eles não entraram em detalhes de como o grupo agia ou do que o grupo fazia. Porém, o que me chamou mais atenção foi Valentina von Stalker, que pra quem não sabe, ela foi a segunda pessoa a se chamar, no caso ela era mulher negativa, né? A gente tem o homem negativo, o espírito negativo que fica lá dentro do Larry. Ela também tem um espírito negativo que fica dentro dela. Porém, ali na série foi apresentado que eram espíritos negativos diferentes. Mas nos quadrinhos aconteceu o seguinte: o Larry se sacrificou para proteger a humanidade, e com a morte dele, ela acabou caindo aonde estava, vamos dizer assim, aonde aconteceu a morte do Larry, e com isso o espírito negativo entrou dentro dela. Mas num contexto histórico, a gente pode considerar o seguinte: foi uma vez que a revista tentou mudar um pouco a forma com que ela estava apresentando os personagens e colocou a Valentina como o homem negativo, só que invertendo os papéis, colocando ela como mulher, e tipo, era a mesma coisa que o homem negativo, a diferença é que era apenas uma mulher. Então assim, ela veio para substituir ele, porém depois, em um determinado momento, ela meio que tipo, entre aspas, morreu, né? E o Larry voltou e o espírito negativo foi pra ele. E depois, antes dela realmente morrer definitivamente, ela foi trabalhar como a cabeça da Argus. Sim, ela trabalhou na Argus, ela era uma excelente espiã, ela era uma excelente lutadora. Então eles aproveitaram isso em um determinado momento. Quando ela morreu, aí ficou aquela ideia assim: será que ela morreu? Será que ela não morreu? Só que aí na Noite Mais Escura, que a gente tem vamos dizer assim, um dos quadrinhos mais épicos em relação aos Lanterna Verde, ela foi trazida de volta como uma Lanterna Negra, ou seja, provando que ela tinha morrido. Então assim, é uma história bem interessante. Ela realmente teve o poder ali, assumiu o poder do espírito negativo em um determinado momento, mas na série eles colocaram um contexto diferente. Colocaram ali que ela era meio que, vamos colocar, igual ao Larry.
E isso eu achei interessante, porque teve uma dinâmica muito boa. E ela falou que ela consegue controlar a questão do espírito negativo para que ela não emane radioatividade para destruir todo mundo. E isso mostra que o Larry também pode conseguir essa conexão com o espírito negativo e também não matar todo mundo. E isso já é muito bom, porque a gente tem aquela ideia de que o Larry, ele ainda está naquela fase de sofrimento. Porém, ela deixou claro ali que levou 5 anos para ela dominar totalmente o poder do espírito negativo. Então, pode ser que ainda a gente vai demorar a ver o Larry ali dominando o poder do espírito negativo. Mas eles já estão em um certo, podemos dizer, continuidade ali para ter uma conexão mais favorável, né? O que a gente pode imaginar. Outro ponto que a gente vê é a Rita conseguindo o papel lá na peça de teatro que ela achava que seria uma peça tranquila de fazer, que ela já sabia como fazer, mas aí ela acaba descobrindo que a peça é sobre ela. Sim, só que a versão bolha. Então, tipo assim, isso aí já deixa ela meio incomodada, mas eu achei interessante, porque acabou com que a personagem lá que tá, a atriz que tá interpretando, iria interpretar a bolha e tal, deixou alguns elementos claros que elementos que encaixam dentro do contexto da Rita. Então isso é muito bom, porque agora ela também tá vendo a verdade. E esse episódio mostrou esses dois elementos. Tanto a Rita quanto, no caso, o Larry, tendo aquele impacto, aquela questão assim, que as coisas podem ser diferentes para eles, mas eles precisam ter um choque de realidade. Em contrapartida, a gente vê a Jenny lá no Underground sofrendo as consequências da morte da Baby Doll. Viu que uma das personalidades dela, que é a Miranda, tinha morrido, acabou voltando do poço e falou que teriam que jogar a Baby Doll lá. E falou com a Jenny para ela, vamos dizer assim, deixar de ser a primária e assim a Miranda assumir. A Miranda é extremamente perigosa, então a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Porém, a gente viu o Clifford tentando ajudar o chefe, indo para o espaço, encontrando a Dorothy, trazendo a Dorothy de volta. O Clifford acabou meio que se entregando para o chefe no sentido, não, eu vou protegê-la, vamos fazer nossa família, vamos ser uma família. Mas, como a gente viu, mais uma vez, o chefe foi traiçoeiro, cara. O chefe foi lá e jogou o Clifford pro espaço afora. Cara, eu tipo assim, essa parte em relação à série tá ficando um pouquinho chata, porque o chefe tá fazendo de tudo pra proteger a Dorothy e tal, aquela coisa toda, mas eles estão meio que, tipo assim, ele trai, aí ele não trai, aí ele trai, aí ele não trai, e as consequências vão ser drásticas, porque o Clifford tava meio que aceitando um pouco mais a questão do chefe, a questão do que ele tava fazendo. Mas, cara, quem que aceita traição atrás de traição? É foda. Mas, de qualquer forma, a gente tá vendo aí um elemento, que o chefe tá disposto a fazer qualquer coisa para proteger a Dorothy. E, no caso, proteger a Dorothy implica em talvez ficar perdido no espaço. Porque foi o que deu a entender que ele faria. Ele ficaria lá no espaço mesmo e tchau pra todo o resto. Mas, além disso, a gente também tem um momento lá do Cyborg. Sim, o Cyborg, com o seu amor, com sua paixão e sua dedicação, tentando descobrir um pouco mais sobre as coisas que aconteceram com a namorada dele. Porém, aí já é uma coisa minha, teoria minha. Talvez ela esteja usando o Cyborg para conseguir o armamento de volta. Né? É uma coisa que veio assim na minha cabeça. Não sei se você vai concordar comigo. Se concorda comigo, já deixa aqui embaixo nos comentários. E claro, deixa aqui embaixo nos comentários a sua teoria. Você concorda com as atitudes que o chefe tá fazendo? Sério, ele tá decepcionando, né? Ele tá decepcionando e muito. Então, deixa aqui embaixo nos comentários e bora para o salve. Aí ó, um salve para o Bruno. Salve para você, Bruno. Muito obrigado por fazer parte do grupo do canal. Se você ainda não faz parte do grupo do canal, link na descrição, dá uma conferida lá, onde a gente troca umas ideias, conta algumas teorias. Inclusive eu trouxe uma teoria aqui da Débora, muito boa, dá uma conferida aí. Então, um salve para o Richard for the Moon, um salve para Gabriela Zampetti, acho que é assim que pronuncia, Zampetti, pode ser Zampetti. Desculpa se eu estiver falando errado, mas me corrija nos comentários. Um salve para o Rodrigo Neves. E um salve para o Eletro Game BR. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram seu like, que compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!